Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, tá? A essa palestra, a esse conversa, a esse diálogo que vamos ter com vocês. Então, primeiramente, agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando, passando um pouquinho de conhecimento, passando um pouquinho de informação. Então, bem-vindo todos e venham conosco, tá? Primeiramente, nós vamos conversar sobre o atendimento ao paciente com necessidade especial na graduação de odontologia. Então, a sua importância, se tem diferença na vida do graduando, se tem diferença para o paciente com deficiência, esse profissional ter essa experiência na graduação, ter essa visão mais humanista. Então, nós vamos dialogar, conversar, mostrar pontos, mostrar a visão da odontologia, enfim, vamos passar um pouquinho dessa visão globalizada para englobar esse conhecimento e ver o tão qual importante é a odontologia nesse contexto geral, né? Lembrando-se que a odontologia não cuida só do dente, a odontologia tem que participar da equipe multidisciplinar, porque o dentista é responsável pela saúde oral e aquele velho clichê, né? Que a saúde oral começa pela boca. A saúde geral começa pela saúde oral. Então, o paciente tem uma boa saúde oral, vai refletir na sua saúde geral, na sua saúde sistêmica. Então, bem-vindos, vamos conosco no atendimento ao paciente com necessidade especial na graduação em foco da odontologia. Falar um pouquinho de vocês, tá? Sobre a minha vida, né? Então, eu sou Luiz Henrique dos Santos Nogueira, sou paulista, tá? Moro no Ceará desde 2010, aqui no Ceará. Sou doutorando em clínica odontológica, com ênfase em odontopediatria. Tenho mestrado na área de clínica odontológicas integradas, tá? Tenho especialização em odontologia para pacientes com necessidades especiais e também em saúde da família, aperfeiçoamento em pacientes com necessidades especiais, aperfeiçoamento de saúde do idoso, aperfeiçoamento importante, que é muito usado na odontologia com pacientes com necessidades especiais, em sedação consciente, com óxido nitroso, primeiros socorros e assim vai, mais outros cursos. Minha vida profissional, hoje sou professor universitário, tá? Há 5 anos. Já dei aula a cursos técnicos, como professor técnico em prótese dentária, professor e técnico em saúde bucal, professor também no curso de técnico em enfermagem. Fui coordenador do curso técnico em prótese dentária e coordenador do curso técnico em saúde bucal. Tá? Então, no serviço da odontologia, trabalhei no serviço público, em CEL, tá? Na área de pacientes com necessidades especiais, e no serviço privado também já trabalhei em consultório próprio. Então, vamos nessa caminhada, pessoal. Antes de mais nada, eu quero discutir com vocês um pouquinho a nomenclatura, tá? Então, paciente com deficiência, está falando de paciente com necessidade especial, por quê? Vamos lá. O Guia da Atenção da Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência, de 2019, né? Ele falou que Guia da Atenção à Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência. O Ministério da Saúde refere-se que as pessoas são deficientes, então, pacientes deficientes. A odontologia, se você olhar em outro slide aqui, pessoal, ele fala que a especialidade chama odontologia com pacientes com necessidades especiais. Como assim, doutor Luiz Henrique? Me explica melhor. Vamos lá, pessoal. Todo paciente com deficiência, pessoal, pode se englobar pacientes de necessidades especiais? Sim e não. Depende do grau da complexidade, depende do grau do tratamento, depende do grau daquela necessidade naquele momento daquele paciente. Então, paciente com necessidade especial, ele engloba o paciente com deficiência e outros pacientes que em algum momento não consiga realizar um tratamento convencional. O que é isso? Um tratamento lá no consultório odontológico. Então, ele precisa ir a nível ambulatorial, a nível hospitalar, então precisa ser sedado, precisa fazer anestesia geral. Então, ele tem uma complexidade diferente. Por exemplo, uma gestante.
tá? Então, uma gestante pode ter o quê? Uma necessidade especial, um tratamento odontológico diferenciado ela necessite. Então, naquele momento da gestação, ela recebe o quê? Um tratamento especial. Então, um paciente com uma necessidade especial. Então, na odontologia é usado OPNE, a sigla Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. Então, lá no próprio, Guia da Atenção à Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência, ele fala o Conselho de Paciente com Necessidades Especiais na Odontologia. Ele fala o quê? Que o conselho do paciente pode ser compreendido, todo usuário que apresente uma ou mais limitações temporárias, permanentes, ordem mental, física, sensorial, emocional, crescimento, médica. Olha gamas de pacientes que podem ser atendidos, que podem ser abrangidos nesse conceito da odontologia de paciente com necessidades especiais, tá? E, embora algumas pessoas com deficiência possam estar incluídas, olha que frase, possam estar incluídas no grupo de paciente com necessidade especial, essa condição não impõe automaticamente que tenha necessidade de atendimento especializado em odontologia, devendo ser considerado o tipo e o grau de limitações vivenciada pelo paciente. Aqui tem uma pessoa com síndrome de Down, né? Então, todos os pacientes com síndrome de Down vai precisar de um especialista? Não, pessoal. Então, tem paciente com síndrome de Down que consegue o dentista da UBS, o dentista do bairro, o dentista da sua família ser atendido. Então, aquele paciente tem aquela deficiência de cromossomos, ele não necessariamente vai ter um atendimento especializado com necessidade especial na odontologia. Então, na odontologia, essa frase ficou bem explicativa. Embora as pessoas com deficiência possam estar incluídas no grupo, mas não automaticamente. Então, não é porque tem deficiência, ela vai estar no grupo com pacientes com necessidades especiais, né? Eu coloquei dois conceitos, né? Eu peguei até o artigo, pessoal, né, da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Artigo 2. Considere-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento ao longo do prazo, natureza física, mental, intelectual, sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena, efetiva, na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Tá? Então, essa definição de paciente deficiente, no artigo 2, define que a pessoa não consegue ter essa igualdade de condições. O Ministério da Saúde, o OMS, usa essa expressão, paciente deficiente. Na odontologia, pessoal, tá? A gente usa OPNE, odontologia para pacientes com necessidades especiais. É uma especialidade ainda nova. Como assim? Ela foi criada em 2001. Então, ela é uma jovem especialidade de 22 aninhos, tá? Que foi aprovada pelo Conselho Federal de Odontologia. Esse conselho é que regulamenta a função, o exercício da profissão de odontologia, ok? Existe ainda, com certeza, divergências de uma fonte para outra com o uso do termo da utilização do Ministério da Saúde, tá? Então, no Ministério da Saúde, eu falei, a nomenclatura é pessoa com deficiência, tá? Mas, ao contrário, pessoal, também existe o quê? Muitas literaturas que usam na odontologia a expressão OPNE. Nesta apresentação de hoje, eu optei por usar a nomenclatura OPNE, por incluir, que eu falei anteriormente, pacientes com deficiências e usuários com situações clínicas pertinente que justifique um atendimento em uma situação diferenciada. Então, um exemplo, uma gestante, tá? São consideradas pacientes especiais por fazerem parte de um grupo de risco para doenças orais, por apresentar alterações físicas, biológicas, emocionais, que criam condições adversas na sua cavidade oral. Então, essas pacientes podem ser enquadradas naquele momento com pacientes
com necessidades especiais, tá? Então, acho que ficou claro, né? Que os pacientes com deficiência é um termo, sim, correto, não é pejorativo, não é nada, é um termo que está usando pelo Ministério da Saúde, pela ONU, mas OPME é a especialidade que pega esses pacientes e também outros pacientes que momentaneamente, temporário, definitivamente, também necessite de uma atenção especializada. Ok, pessoal? Vamos continuando aqui. Olha que dado importante, pessoal, tá? Mais de 45 milhões, para ser preciso, 45 milhões 606.408 pessoas apresentam algum tipo de deficiência. Quem falou isso? O IBGE, no Censo Demográfico 2010, né? Nós sabemos que o censo, que era para ter ocorrido em 2020, está atrasado por causa da pandemia, N situações, né? Então, esse é o último dado que nós temos. E esse 45.606.408 pessoas representam 23,9% da população brasileira. Pessoal, é um número muito alto, muito elevado de pacientes que necessitam, geralmente, não todos, lembrando, mas geralmente necessitam de uma atenção odontológica especializada. Vamos voltar aqui, né? Um dado importante, bacana, que dia 3 de dezembro é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, essa data acho que é importante comemorar, sim, os direitos, né? A conquista desses grupos de pessoas e as pessoas que lutam pelo direito dos deficientes. Então, vamos lá, pessoal. A saúde oral do OPNE, tá? Então, geralmente, pessoal, algumas pessoas do grupo de odontologia para pacientes com necessidades especiais podem apresentar uma maior chance, uma maior tendência a ter cárie, tá? Então, pode ter cárie, pode ter doenças orais, pode ter alterações salivar, geralmente pode ter alteração muscular, pode ter mais infecções, associada a isso, que é a sua tipo de alimentação, muitas vezes pode ser pastosas, né? Pode ser muitos carboidratos, açúcares, né? A falta de uma higienização correta, também associada a isso. E também, pessoal, né? Geralmente a família está tão atribulada que esses pacientes, geralmente deficientes, né? Tem muitas associações, tem muitos grupos de médicos que precisam ir. Então precisa ir no psicólogo, precisa ir no médico, precisa ir na fisioterapia, precisa ir na enfermagem, e a odontologia algumas vezes fica em segundo plano, né? Então a odontologia geralmente não é prioridade daquela família, não é por mal, é porque ele tem tantas necessidades, principalmente médicas, em outras situações, que fica um pouco em segundo plano, né? E outro fator grave que eu posso falar para vocês é o quê? Acesso ao serviço, tá? Então, o que acontece? Apesar do Brasil estar incluído num terço de países membros da Organização das Nações Unidas, ONU, que dispõe de lei para garantir os deveres das pessoas com deficiência, ainda mesmo assim, pessoal, a assistência à saúde, principalmente odontológica, é negligenciada, seja ambulatorial, seja domiciliar ou seja hospitalar, né? Então a gente sabe, pessoal, que o acesso muitas vezes é complicado, que o acesso muitas vezes é difícil, tá? Então o que acontece, pessoal? Associado a isso que eu falei para vocês e as demandas ligadas a outras complicações de saúde, muitos desses pacientes apenas procuram um dentista para alguma necessidade específica, então uma cárie, uma restauração, uma endo, uma exodontia, ou uma situação de urgência, por exemplo, um abscesso, uma pulpite, que é uma dor de dente crônica, em situações já está muito avançada. Então é geralmente muito comum, pessoal, ver um número grande de cárie, um número grande de gengivite, um grande número de periodontite e um grande número de perdas dentárias. Infelizmente, tá? Outro fator, pessoal, vocês vão ficar abismados. Segurem-se nas cadeiras. É o que, pessoal? Geralmente, pessoal, tá? A população deficiente tem mais uma dificuldade ainda ligada à odontologia. No Brasil, segundo o Conselho Federal de Odontologia,
em 2019, tinha 328 mil cirurgiões dentistas inscritos em todo o território nacional, em todo o nosso país. Apenas, apenas 718 dentistas possuem a especialização em odontologia para pacientes com necessidades especiais. Pessoal, 718 pacientes. Vocês acham que é suficiente? Com certeza não, pessoal. Poucos dentistas que cuidam dessa parcela importante de pessoas que têm que ter esse cuidado, essa visão diferenciada. Ou seja, vamos trocar aqui em miúdos, tanto no serviço público, no serviço particular, no CEL, no SUS, pessoal, não tem especialistas necessários à saúde oral de toda essa população, de todo esse nicho, pessoal. E aí surge a pergunta, vamos pensar um pouquinho em você aí. Como a gente pode reverter essa situação, pessoal? Tá? Então a gente volta lá para o tema da nossa palestra. A importância da disciplina de OPNE na graduação. Por quê? Se o graduando, se o acadêmico não tiver contato com essa especialidade na graduação, como ele vai conhecer? Como ele vai ser um cirurgião dentista com visão humanista, que vai ser um cirurgião dentista com visão globalista, vai ser um cirurgião dentista que vai pensar em atender um paciente com necessidade especial? Fica a interrogação. Então, pessoal, vamos lá. Outra resolução, a resolução número 3, de 21 de junho de 2021, fala o quê? Chama Diretrizes Curriculares Nacionais, a DSN, que para o curso de graduação de odontologia, as instituições de ensino superior, a IES, possuem a liberdade de elaborar os seus próprios projetos pedagógicos. Beleza. Baseando-se no perfil dos discentes, dos docentes, estrutura física, funcional, contexto étnico-racial, loco regional, histórico, político, bem como os objetivos de formações esperados. Pessoal, a DSN deixa as faculdades, universidades, centro universitário vendo a sua particularidade, a necessidade ou não da inclusão dessa disciplina de OPNE. Que acontece que, infelizmente, muitas instituições não têm na grade curricular a disciplina de OPNE, que é Odontologia Paciente Necessidades Especiais, pessoal. Odontologia Paciente Necessidades Especiais difere de odontopediatria. Odontopediatria é uma, odontologia Paciente Necessidades Especiais é outra. Então, muitas não têm na sua grade curricular. Como um aluno graduando em odontologia vai saber se ele realmente gosta de atender pacientes com necessidades especiais se durante a graduação não teve nenhum contato, né? Então, olha a importância da faculdade ter esse olhar amplo, olhar humanístico, olhar, né, de visão, de enriquecimento para atender esse grupo de pacientes e colocar na sua grade curricular. Certo? Então, como a gente vai reverter isso, pessoal? Então, é importante o quê? Para estimular o crescimento e interesse profissional dos dentistas, futuros dentistas e dentistas, é importante, bem maiúsculo, colocar a inclusão de disciplinas específicas como obrigatória na grade curricular da graduação, tá? Não somente na condição de especialidade odontológica. Então, não pode falar assim, existe uma especialidade chamada OPNE. Não, pessoal. É importante o aluno ter o quê? Essa vivência, ter esse contato, ter esse atendimento. Não consegue colocar na grade curricular, pessoal, pensar em fazer uma liga, pensar em fazer um projeto de extensão, pensar em fazer esse aluno ter essa visão, esse contato que tem extrema importância com esse grupo de pacientes, tá? Algumas instituições, já pensando nisso, colocaram, né, na sua grade curricular a especialidade de OPNE. Entre as faculdades, aqui eu leciono,
Já tem, tá? Então, a faculdade que eu leciono hoje, atualmente, há 5 anos, já tem a disciplina no 8º semestre de OPNE, onde o acadêmico tem a chance, pessoal, de conhecer um pouquinho mais de patologias, de conhecer um pouquinho mais de atendimento e ter uma visão fora da caixinha, uma visão ampla, uma visão desse grupo que tanto precisa de um atendimento diferenciado na odontologia, certo? Então vamos lá. Conseguir mudar que as IES, instituições de ensino superior, coloquem na sua grade. Com isso, com certeza, irá contribuir diretamente para um olhar mais inclusivo do acadêmico, que também facilitará a escolha da sua atuação, né, na área de pacientes especiais, fará aumentar o quantitativo depois de formado o tratamento desses pacientes, diminuição da dificuldade dos pacientes conseguirem vaga, vai conseguir melhorar o acesso à saúde oral desses pacientes e também dos cuidadores, pessoal. Por quê? Geralmente, alguns grupos de pacientes não têm condições de fazer sua higiene oral. Então, os cuidadores, é importante receber esse reconhecimento. É importante que o dentista tenha essa visão que facilite a escovação através da adaptação de escova, aumento de cabo, saber o tipo da escova, saber o tamanho da cabeça, se ela é média, densidade dura. Todos esses dados é importantíssimo. Então, o dentista, vai estar aberto, o dentista vai estar com essa visão ampla, vai conseguir ver o melhor para esse grupo de paciente. Então, ele vê na graduação, começa a gostar dessa realidade e começa, pessoal, a perpetuar esses conhecimentos, certo? Então, pessoal, o que acontece, pessoal? Quando esse paciente chega na clínica, geralmente o acadêmico tem muito, mas muito receio. Durante as aulas teóricas, já mostra essa ansiedade. Professor, e agora? Professora? Eles mostram esse medo, mostram essa preocupação, pessoal, tá? Então, geralmente, nas primeiras consultas, eles todos meio receiosos, meio travados. Mas o que observa? Que ao pouco, pessoal, esse paciente vai ganhando o quê? Vai ganhando confiança do dentista, do acadêmico, do cirurgião dentista futuro, e o cirurgião dentista futuro, esse acadêmico de odontologia, vai ganhando o quê? Vai ganhando esse cacuejo, esse manejo, essa segurança de trabalhar com esses pacientes. Então é um feedback muito importante, é uma troca que tem extrema necessidade, extrema importância. Lembrando outro fato importante, o dentista de OPNE trabalha com o paciente e com a família. A família tem extrema importância no tratamento odontológico desses pacientes. E o que é legal, pessoal? No final do tratamento tem um misto, tem uma confusão, um borbulha de sentimentos. Felicidade, alegria, pelo sucesso do atendimento realizado, tá? Pela gratificação do paciente, gratificação do aluno e gratificação da família. O que é triste, que eu observei muitos anos trabalhando no PNE, pessoal, é que os pacientes muitas vezes estão em anos em busca de um tratamento odontológico. Geralmente, pessoal, as vagas são muito escassas. Eu não disse anteriormente para vocês que mesmo serviço público, pessoal, ainda é muito pouco quantitativo para uma odontologia com necessidade especial, para uma odontologia especialista, para uma odontologia bem foco naqueles tipos de paciente que tem aquela necessidade de ter um atendimento diferenciado, pessoal. Então, quando ele recebe na graduação esse atendimento, vocês não têm noção o impacto na qualidade de vida, tanto da família, do paciente, principalmente, que vai ocorrer. Então, pessoal, o que o acadêmico faz? Ele vai pegar os seus conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, vai somar com os atendimentos, com os conhecimentos adquiridos na especialidade e vai usar diversas técnicas para esse atendimento, pessoal. Então, vai usar técnicas não farmacológicas, vai usar técnica de estabilização protetora e sedação consciente, vai usar sedação medicamentosa e anestesia geral. Ponto nesse aqui, pessoal. Abre parênteses. Anestesia geral somente é feita
a nível hospitalar por médico especialista em anestesia geral. Então tem uma equipe no hospital de enfermeiros, médicos, técnico em enfermagem, junto com dentista e técnico de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, que atende esse paciente a nível hospitalar. Então, quando fala anestesia geral, fala em hospital. Que imagine, pessoal, que eu falei que na atenção primária, atenção secundária já é difícil, na rede particular é difícil, imagine o acesso à terciária. É bem mais complexo. Então, como vai conseguir realizar esse atendimento, pessoal? Técnica não farmacológica, é usada muito na pediatria também, como é dizer, mostrar, fazer. Né? Então, você diz que vai ser feito, mostra que vai e faz procedimento, controle de voz, aumenta, diminui, distrai com alguma coisa, deu uma lembrancinha para a pessoa que conseguiu realizar o tratamento, dessensibilização, vai tocando esse paciente, vai fazendo modelagem, comunicação não verbal, tá? De novo, abro aspas, a gente vai adequar essas técnicas ao tipo de paciente. Um autista, por exemplo, não gosta que toque ele. Então, não tem como eu trabalhar com esse toque. Por exemplo, uma pessoa deficiente mental também não tem a compreensão para dizer, mostrar e fazer. Então, a gente adapta o tipo de técnicas com o tipo de paciente. Então, na odontologia, para pacientes com necessidades especiais, o atendimento é individualizado, caso a caso. Não tem uma receita, paciente assim, a gente usa assim, assim, assado. Não. Cada paciente é cada diagnóstico, cada tratamento, cada realização do tratamento diferente. Certo? Estabilização protetora e sedação consciente. Estabilização protetora, pessoal, é quando eu vou fazer o quê? Vou proteger o meu paciente contra produtos para se corte. Por exemplo, ele usa muita broca, usa caneta, usa limas, usa materiais pérfuro-cortantes. Então, tem que proteger esse paciente para que não se machuque. E também os profissionais, tanto o dentista quanto o técnico de saúde bucal, ASB, para que também não se machuque. Quem já tomou uma mordida no dedo, pessoal, sabe que dói demais. O dedo ficou o dia todo assim, já tomei? Já? Pessoal, fica assim, parece que tem um coração batendo aqui. Então, nós temos que fazer o quê? Temos que estabilizar com medidas protetoras, usar mordedores específicos para conseguir ter acesso àquela cavidade oral daquele paciente. Então, essa estabilização pode ser através de faixas, pode ser através de lençóis. Tem uma técnica que é a calça da vovó também, que é uma calça que a gente faz uma amarria, e pode ser fisicamente também. Lembrando, importante, então, outro dado importante, sempre com consentimento dos pais ou responsáveis. Não vou fazer uma contenção sem o consentimento dos pais ou responsáveis. Beleza? E também nós temos o uso da sedação consciente com óxido nitroso. O óxido nitroso, pessoal, é um gás, tá? Com sabor meio adocicado, que faz o quê? Faz a pessoa sensação de relaxamento, bem-estar, mas sem perder a consciência. A pessoa demorar um pouquinho mais para responder, vai dar uma sensação de relaxamento, sensação mais tranquilidade, mas ela não fica inconsciente. Não é uma anestesia. É uma sedação que o paciente vai estar mais relaxado, mais tranquilo. Também na graduação, eles têm acesso, pessoal, através dos professores, obviamente, que, por exemplo, a sedação, tem professores que têm que ter habilitação no uso do óxido nitroso, e tem acesso também os graduandos e os pacientes à sedação medicamentosa. Então, essa sedação medicamentosa pode ser via oral, pode ser nasal, venosa ou até, pessoal, muscular, tá? Então, tem diversos fármacos na odontologia que podem agir só ou concomitante. Como assim? Eu posso usar o óxido nitroso associado a um benzodiazepínico, por exemplo? Posso. Então, eu vou potencializar essas medicações. O que é importante lembrar? A gente tenta usar cada vez mais, por exemplo, o óxido nitroso, por quê? Porque seu efeito é no local, no tempo que estiver sendo usado. Então, o paciente está sedado com a máscara de óxido nitroso.
Tá lá, tá relaxado. Fez o tratamento. Quando eu desligar o óxido nitroso, pessoal, ele vai ficar de 5 minutos recebendo oxigênio, vai limpar, vai sair todo esse gás, o óxido nitroso vai ser excretado do corpo da pessoa, a pessoa pode voltar às suas atividades normais. Por exemplo, andar, caminhar, correr, dirigir. Diferente de um benzodiazepínico, pessoal, que a sua meia-vida é bem maior, que pode demorar 4, 6 horas, que a pessoa não pode voltar à sua vida normal, não pode trabalhar, não pode sair, não pode dirigir. Então, essa é uma diferença muito, muito importante, ok? Então, quando a pessoa toma um benzodiazepínico, é importante que ela vá acompanhada. Então, qual o objetivo dessa disciplina? Você falou, qual o objetivo? Então, um dos objetivos é capacitar o estudante, o acadêmico, a identificar as doenças sistêmicas, como o PNE, as determinar o diagnóstico, abordagem terapêutica, a odontologia em caso particular, a fim de prever um atendimento odontológico seguro, eficaz e humano. Tá? Eu uso muito essa palavra humano, pessoal. Por quê? Que é um atendimento de amor. Eu falo de odontologia para pacientes necessidades especiais, pessoal. É uma odontologia que a gente trabalha com as mãos, com a cabeça e com o coração. Vocês não têm noção de laços que são formados durante esse atendimento. Tem famílias, tem contato desde 2010, 2011, 2012, pessoal, que se tornaram pessoas especiais, literalmente. Tá? Então forma esse vínculo muito, mas muito forte. A gente consegue criar fontes, consegue criar afeto, consegue criar amor. É triste quando a gente perde um paciente. Já perdi? Já perdi. Dói, incomoda, a gente sofre. Por quê? Porque a gente faz uma metodologia com amor, com carinho, com respeito. Então vamos lá. O que é importante, pessoal, no atendimento odontológico? A segurança no atendimento, pessoal. Então, para isso, pessoal, é importante que esses pacientes sejam atendidos na clínica, que o dentista futuro, né, os acadêmicos, tenham esses contatos dentro da instituição de ensino. Para quê? Para que ele consiga sair esse mito, consiga criar um pouco mais de afeto e principalmente confiança, que ele é capaz de atender esses pacientes muitas vezes lá no seu consultório, lá no seu PSF, lá no seu distrito, e quem sabe como especialista no CEL, ou num consultório particular, ou numa graduação. Então ele tem que ter esse contato, pessoal, dentro da instituição. É inserir a odontologia com pacientes especiais, segundo o PEN 2018, como uma disciplina obrigatória nos cursos de odontologia. É sugestivo? Com certeza. É importante, pessoal, demais o paciente ter essa aproximação e o acadêmico conhecer esse paciente, ver, a gente devolver para a sociedade o que nós estamos aprendendo, pessoal. Tá? Então, a universidade, um dos pilares é fazer o quê? Fazer esse conhecimento em uso da população. Tem coisa mais linda, mais bonita que a gente passar esse conhecimento através do atendimento a esses pacientes? Vamos lá. A graduação, a faculdade que eu estudo, que eu dou aula, pessoal, desculpa, chama UNINTA, o Centro Universitário, tá? Que tem a disciplina de OPNE. Essa disciplina, pessoal, ela está no 8º período, tem duração de 45 horas, tá? Aproximadamente 3 meses, que foi dividido como 30 horas aulas teóricas e 15 horas aulas práticas. Então, a gente divide em 5 aulas de 3 horas cada. Que o paciente especial, muitas vezes, pessoal, na primeira sessão a gente não consegue fazer nada. Então, a gente vai fazer o quê? Como assim nada? Nada que eu falo, atendimento já propriamente dito. A gente vai adequar, vai mostrar a luz, vai mostrar a cadeira. O dentista, a odontologia tem muitos efeitos. Cadeira, barulho, ar, água. Então, ele precisa se habituar, ele está em outro ambiente. Ele precisa se aprimorar, conhecer aquele ambiente que ele está. Então, muitas vezes, na primeira consulta, ele vai o quê? Ele vai se adequar, ele vai se aprimorar a todo aquele ambiente. Então, o conteúdo, o que é passado nesse conteúdo, pessoal, tá?
Abrange identificação de diversas doenças sistêmicas, como diabetes, hipertensão, paciente oncológico, paciente transplantado, paciente com distúrbio neuropsicomotor, diagnóstico de saúde bucal, manejo odontológico, e assim vai, etc, etc, etc. Passa uma visão amplificada, passa um conhecimento diferenciado a esses graduandos. Então, o graduando sai com foco maior. Na clínica, quando chama, a gente chama o quê? Chama sistêmico, chama neuro, chama autista, chama deficiente visual, chama deficiente motor. A gente chama diversos grupos de pacientes diferentes para viver vivências diferentes, para conhecer, para diferenciar esse atendimento. E no final da clínica, a gente faz um feedback. A gente troca carta, troca experiência, uma roda redonda. Faz esse feedback, faz esse pai bola de um lado e de outro. A prática clínica vai compreender o que aprendeu na disciplina e também o conhecimento de toda a sua graduação. O que acontece? O PNE, pessoal, eu falo que é um pouquinho de cada especialidade. O dentista tem que ser um pouquinho bucomaxilo, tem que ser um pouquinho endodontista, um pouquinho periodontista, um pouquinho da dentística, um pouquinho protesista. Ele tem que ter um conhecimento amplo, tá? Então tem que ter um conhecimento maior, bem mais amplificado, bem mais direcionado. Então, esse grupo de pacientes, esse dentista tem essa visão macro, maior, enorme para esses pacientes. Os atendimentos, pessoal, importante, despertam mais o interesse do estudante pela disciplina e especialidade e ressalto que traz um enriquecimento profissional e aumento pessoal. Aquele acadêmico vai sair transformado. Muitas vezes não reclama da vida, né? A gente, que não sei o que não deu certo. Pessoal, ele vê outras vidas, outras situações, vê o mundo de uma forma diferente. Então, tem também um enriquecimento pessoal. Com certeza ocorre isso. E também, pessoal, que eu falei, esse pessoal, ele vai ser o quê? Mais humanizado, vai sair mais com um olhar de aproximação, um olhar mais afetuoso. E é recíproco, pessoal. Não pense que é só do acadêmico para o paciente, para a família. Não. A família devolve, pessoal, com amor, com carinho, com gesto, com lembrancinhas, né? Então, lembrancinhas que eu posso falar, já ganhei galinha, manga, caju, chocolate, carta. Ganhei tantas provas de carinho, tanta prova de amor, que vocês não têm noção. Então, para a graduação conseguir atender esses pacientes, pessoal, é importante uma estrutura geral e física. Então, geral, pessoal, eu tenho que ter profissionais, tenho que ter professores com olhar desse tipo, público, organização, né, para conseguir atingir. E a estrutura física. Então, aqui nós estamos vendo a primeira foto, nós temos o quê? Desfibrilador, nós temos, né, o óxido nitroso, nós temos monitor cardíaco, oxímetro, nós temos aqui do lado profissional especialista. Então, aqui na nossa universidade, nós temos 4 dentistas especialistas em OPNE, ok? Nós temos uma clínica estruturada, nós temos hoje 90 consultórios, desculpa, tá? Então, tem uma clínica estruturada. Em alguns casos, alguns pacientes que são mais trabalhosos, que podem influenciar negativamente os demais, porque em graduação é um consultório lá do outro. Então, o que acontece? Não tem modelagem? Se um começa a chorar, um começa a brigar, o outro do lado também pode começar a chorar. Então, os pacientes que podem trazer uma complicação maior, pode trazer uma diferenciação maior, então a gente leva uma salinha diferenciada que tem na universidade, que é a salinha aqui do canto direito, vocês vão ver que é a salinha para atendimento com pacientes de necessidades especiais. Então, pessoal, encerramos a clínica, senão as aulas teóricas, nós fazemos um feedback. Então, nesse feedback, pessoal, eles avaliam o quê? Eles falam que é muito importante, eles se emocionam como dizer que atender esse grupo de pacientes foi importante para fazer um manejo adequado, um tratamento mais humanizado e ver o quê? Uma forma de atender um protocolo, protocolo, entre aspas, que não existe, é individualizado, para atender esses pacientes. Muitos, pessoal, falou se não tivesse na graduação, ele não tem contato, não tem na família, não tem um vizinho, não conhece. Então, a graduação foi o seu primeiro contato, né?
E é importante o quê? Que esse curso vai trazer o quê? Vai diminuir o que ele poderia ter em segurança profissional a realizar atendimento a esse grupo de pacientes, pessoal. Então, não falei que o acesso é difícil? Esse aluno pode, pessoal, pensar em atender um paciente menos complicado, pode pensar em ser um especialista em um PNE, pode pensar em ser um professor universitário, por que não? Ele teve conhecimento, ele viu, ele sentiu como que é essa realidade, certo? E também, pessoal, uma coisa que é unânime, toda vez que os alunos reclamam é o quê? Professor, deveria ser maior, deveria ter mais prática, deveria ter mais aula teórica. Todos, é unânime. Todas as turmas falam sempre a mesma coisa. Professor, por que não tem mais aula? Professor, eu queria mais, tá? Para vocês verem o sentimento tão bom que eles saem, que eles terminam essa especialidade, essa disciplina, pessoal, tá? E, né, assim, acredito que a disciplina direcionada a pacientes com necessidades especiais deveria ser obrigatória, pois contribuirá positivamente para que todos os estudantes tivessem contato e pudessem oferecer atendimento após a graduação, como especialista ou não, diminuindo o quantitativo de poucos profissionais e professor nesta área. Aquela conversa no começo, pessoal, que eu falei, 713 ou 718. Pessoal, com certeza, desses formandos que tiveram contato, vai ser o 719, vai ser o 720, vai ser o 750. Por quê? Ele conseguiu ver essa odontologia. E o que fala a DSN, que é as Diretrizes Curriculares Nacionais? Que o dentista tem que sair da universidade capacitado ao exercício de atividades referentes à saúde bucal da população, pautado em princípios éticos, legais, na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade. E na sociedade, pessoal, nós temos todos os mais tipos variados de paciente. As universidades estão cumprindo a DSN? Estão fazendo dentista preparado para a sociedade? Fica essa pergunta, tá? Então vamos refletir, vamos pensar como a sociedade pode ser beneficiada com esse olhar, inclusive esse olhar na graduação da odontologia para pacientes com necessidades especiais. Aqui, pessoal, alguns atendimentos, tá? Aqui do lado esquerdo superior, estou eu com uma colega, tá? A doutora Ana Cristina. Então, fazendo atendimento, ajudando os alunos, realização do atendimento. Embaixo, uma família feliz com diversos alunos, né? Realização do atendimento. Mais alunos atendendo ao final atendimentos pacientes. Do lado direito, né? Uma pessoa muito querida, tá? Então, a Thaís, eu peguei desde 2012 no céu. Hoje em dia me acompanha para a universidade, então ela tem 23 anos. Eu peguei no céu 2012, então faz 11 anos. Então tinha 12 anos que eu conheci a Thaís, continua sendo atendida. Então vocês veem como a família cria vínculo, como a família cria proximidade. E aqui embaixo mais uma aluna aqui com o paciente. Então olha que legal, pessoal. Olha como a clínica, ele consegue ver aqui em cima. Em cima ele consegue ver uma sedação. Embaixo ele consegue ver uma sedação medicamentosa, sedação com álcool nitroso, consegue ver uso de faixas, consegue ver contenção. Ele tem essa visão aberta, essa visão bem humana. E cada vez mais, pessoal, a literatura destaca a importância dessa especialidade na graduação, pessoal, tá? Então, peguei 2 artigos que eles falam que a percepção do acadêmico frente ao atendimento odontológico de pacientes com necessidades especiais e o outro, percepção de estudantes de graduação sobre a importante disciplina de odontologia para pacientes com necessidades especiais, pessoal. Todos concluem que a odontologia para PNE fez a diferença em sua vida pessoal e profissional, tá? Então, olha quantos estudos, quantas bases as pessoas que tiveram, os dentistas que tiveram a oportunidade de conhecer essa especialidade, vai ter para a sua vida pessoal e profissional. E, principalmente, os pacientes foram atendidos, pessoal, né? Eu estou batendo aqui nos alunos, nos acadêmicos, e os pacientes atendidos, que ficam muitas vezes, anos e anos
sem conseguir atendimento. Ou um atendimento curativista. Tira um dente, resolve. Não. Nós estamos em 2023. Tem que ser um atendimento com qualidade. Um atendimento que faça restauração, faça sua endo, que ele faça sua dentística, faça sua prótese. Que ele consiga realmente ser atendido, pessoal. Ok? E aqui, isso que eu fico feliz, que eu falo, que fico emocionado. Algumas provas de carinho, algumas provas de amor que a gente recebe esse paciente ao fim, né? Bom dia, doutor. Tenho um carinho enorme por você. Estou seguindo seus conselhos, escovo os dentes 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. Estou indo para a escola fazer as provas, tirei 10. Beijos, te amo. Feliz Natal. Assinado Jéssica Moró. A gente é capitalista, precisa receber para trabalhar? Com certeza. Aliás, trabalhar para receber? Com certeza. Pessoal, mas isso aqui é tão gostoso. Vocês não têm noção como enche nosso coração receber uma cartinha como essa. Do lado, Dr. Luiz Henrique, o melhor dentista, né? Fizeram. Já até mais bonito eu que sou pessoalmente, o pessoal. Essa foto, ó, tá muito melhor que eu sou pessoalmente. Então, o que eu quero dizer para vocês? Olha o que está proporcionando a uma pessoa que já está 20 anos formada quase e ainda o coração sente um carinho enorme quando recebe um agrado como esse. Fora as outras que eu falei, galinha, porco, feijão, milho, manga, banana, etc, 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 pessoal. Vocês não têm a noção de tão qual é gratificante, tão importante, tão gostoso é receber esse carinho todo. E para concluir, pessoal, tá? A disciplina de OpenAir mostra-se importante, pois possibilita ao estudante aprender, conviver, realizar o atendimento humanizado odontológico, adequado, resolutivo, despertando o seu interesse pelo atendimento após a conclusão da graduação ou seguir fazendo pós-graduação nessa área de atuação odontológica. Pessoal, a pessoa não vai optar porque não conhece, porque não viu. Com certeza, ele conhecendo, vendo, a chance, ó, vai ser muito maior dele optar por seguir uma especialidade como essa, de atingir esse grupo tão grande, essa gama tão grande de pacientes com necessidades especiais. Então fica esse relato, fica essa conversa. Não sei se muitos professores aqui ouvindo, né? Mas eu acho que é importante levar lá para a sua instituição de ensino superior essa visão, esse atendimento. Levar se tem odontologia, se não tem na grade, mostrar, pessoal, a importância, dialogar, conversar, inserir, ter o dentista essa visão humana, geral e multidisciplinar, que é importante, pessoal, faz a diferença. Aqui são algumas das referências que eu usei, tá? Então, para esse trabalho, né? Algumas que eu citei, coloquei em texto, enfim. E, para encerrar, a última frase. Não há como fugir do óbvio. Estudar, estudar. Estudar sempre e aprender com o sucesso. Infelizmente, não há uma receita pronta. Cada caso é um caso. O professor José Reinaldo Figueiredo, em 2012, disse essa frase, pessoal. E é verdade. Na odontologia, para pacientes com necessidades especiais, pessoal, não tem atenda assim, atenda assado, faça assim. Não. Eu vou pegar aquele caso, vou investigar aquela pessoa, investigar aquela patologia, investigar aquela sua necessidade. Então, cada caso, eu posso pegar 1000. Cada um vai ter a sua particularidade. Cada um vai ter a sua necessidade. Tá certo, pessoal? Aqui estão meus contatos, tá? E-mail, Instagram. Agradeço mais uma vez quem ficou até o final, tá? Desse evento. O evento está muito bonito. Que continue a seguir, continue a ver as outras palestras. Agradeço mais uma vez a organização desse evento, tá? Fico à disposição para dúvidas, para sugestões, para crítica, enfim. Nós estamos somando, nós estamos tentando e vamos fazer o quê?
uma odontologia diferenciada. Vamos criar profissionais e cidadãos para o mundo, tá? Nós sabemos que nós precisamos e sabemos que, como professor, uma das nossas funções é essa: transformar o mundo. Então, muito obrigado. Agradeço demais a todos. Fiquem com Deus. Um abraço fraternal. Ó, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.